Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos de volta. Palavra ao amanhecer. Vamos meditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino impecável de Jesus. E é um bem maravilhoso para nós. Vivemos dias difíceis, muitas dificuldades, ao trevo da religiosidade, muitas pessoas não têm segurança, não sabem para onde ir. E nós que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, como palavra de Deus, como mapa para a nossa viagem neste mundo e no outro, vamos usufruir. A maioria absoluta das pessoas não tem direção. Alguns estão na religião dos pais, que já eram, por sua vez, seguidores dos pais. Ou seja, uma tradição sem fundamento, sem consciência, sem experiência pessoal. Minha mãe era desta, meu pai era desta e eu sou desta. E não tem benefício nenhum. Mas conhecer Jesus é algo maravilhoso. Ele é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, tem poder absoluto, pode nos abençoar na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, muito mais, e na nossa vida social. Então, nós temos toda uma orientação na palavra de Deus. Nosso texto hoje é Mateus, capítulo 21, versículos 37 a 43. O Senhor Jesus tinha contado uma história, como sempre ele fazia. Jesus contou uma história de uns lavradores. Ele disse que certo homem tinha uma vinha e arrendou para uns lavradores, ausentou-se da terra e ficou enviando pessoas para ir buscar o fruto da renda. Ou seja, quem arrendava terra no passado, arrendava terra de meio a meio, em alguns casos. Feito, dava a terra preparadinha para o plantio. Então, já que tinha pago para programar todo o sistema, a terra estava preparada, então quem fosse trabalhar a terra ia pagar meio a meio, ou seja, ia plantar, digamos que fosse soja ou trigo, o que desse, deu 100 sacas, 50 sacas para quem cultivou e 50 sacas para o dono da terra, porque a terra já estava preparada para o plantio quando foi arrendada. Quando a terra era preparada pelo indivíduo que iria plantar, parece-me que era de 3:1. A cada 3 para o trabalhador que lavrou a terra, uma para o dono da terra, que era apenas dono, mas não tinha gastado nada para preparar. Então, existiam várias maneiras de arrendatários arrendar terras para cultivo. O Senhor Jesus aqui não falou no modus operandi ou negociando. Ele não falou aqui.
Mas ele falou que o homem tinha a renda, tinha a propriedade, a vinha, arrendou para uns lavradores, mandou pessoas e não tinha sucesso. E, por último, mandou o filho. É daqui que nós vamos ler. Mateus 21, 37. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançaram mão dele e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus, não era bom ter Jesus como adversário e enfrentar Jesus, porque ele era tão poderoso, tão sábio, tão inteligente, e ele absolvia, ele podia ver pela sua experiência e grau de pureza espiritual como filho de Deus, ele podia ver a maquininha do homem trabalhando na mente e no coração. Quando o homem maquinava respostas maldosas, capciosas, mentiras, fé fingida, Jesus conhecia. Usando a linguagem dos jovens desta nossa geração, Jesus matava na hora. Esse aí está mentindo. Esse aqui está fingindo. Aquele ali está me experimentando. Jesus não tinha como enganar o Senhor Jesus. Jesus não se deixava enganar, nem pelas aparências, nem pela suposta piedade, nem pelas agressões. Nada impediu Jesus de realizar a sua obra e de expor o propósito divino a nosso respeito, a respeito do ser humano. A obra de Jesus era iluminar nosso caminho, banir toda treva, toda ignorância, nos dar segurança espiritual e proteção. Então Jesus ensinava por parábola para fazer as pessoas se expressarem. Certo homem tinha uma vinha, alugou essa vinha a uns lavradores e ficou de tempos em tempos mandando pessoas. Era um pai de família que plantou a vinha, circundou-a com um valado, construiu um lagar, edificou uma torre e ficou esperando resultados. No tempo certo, ele enviou seus servos. Vai lá, vai buscar os frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram alguns, mataram outros, apedrejaram outros que saíram vivos por um milagre. Aí o Senhor da vinha enviou outros servos, maior número. Eles fizeram o mesmo. Espancaram, apedrejaram, mataram. Não mandaram os frutos. Aí o senhor da vinha
toma a atitude de mandar seu filho. Era o Senhor Jesus falando do que Deus havia feito historicamente, enviando os seus profetas, os seus sacerdotes, os seus ministros, os ungidos de Deus, e não tendo resultado satisfatório, enviou o Filho de Deus, enviou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito. Jesus é o unigênito, o único Filho que tem a mesma natureza, a mesma santidade, a mesma eternidade. É o mesmo, somente Jesus é portador das qualidades da divindade. É a eternidade, o poder absoluto, todo-poderoso, o conhecimento absoluto, onisciente, e a graça absoluta de conquistar os corações. Aí Jesus diz, depois ele enviou seu filho, mas os lavradores se macomunaram e disseram, olha, isso aqui está ficando mais sério. Este aí é o herdeiro, tem direito a tudo, então a gente deve matar. Aí fizeram isto. O senhor da vinha, conforme Jesus ensina, diz, eu vou enviar o meu filho e eles vão respeitar, porque se trata do meu filho. Mas eles não respeitaram, disseram, esse aí pode até tirar a gente daqui. Então, lançaram mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aí Jesus obrigava eles a falar, era impossível eles não expressar, porque Jesus faz a pergunta no versículo 40, quando o senhor da vinha vier, o que fará com esses lavradores? Eles tinham que dizer, rapaz, claro que esse senhor vai se vingar, este senhor vai vindicar a sua autoridade. Aí disseram, dará afrontosa morte a esses maus e vai, na verdade, fazer isso. Aí Jesus se apresenta. Nunca leram que a pedra rejeitada pelos edificadores vai ser colocada como pedra de sustentação, pedra de cantaria, pedra de ângulo? Na linguagem da engenharia do passado, a cantaria era uma pedra feita, um ângulo, era um canto de pedra realmente. Fazia um canto, fazia um esquadro bem feito, o canto, o tamanho que ia ser ali, a edificação fazia este canto, chamada de pedra de cantaria, chamada também de pedra angular, pedra de ângulo. E quando era no chão, ainda na base, era pedra de ângulo também. Aí Jesus faz eles expressarem, eles disseram, não, vão pagar, porque o senhor, o dono, vai dar morte afrontosa a eles, por causa da atitude. Aí Jesus diz, pois eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Esta nação que ia perder não tem outra explicação, era a nação de Israel. Uma nação literal, uma nação racial, uma nação étnica. E a nação que iria receber é uma nação espiritual, nação santa e um sacerdócio real, que é a igreja. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma poderosa.
A minha intercessão hoje é por um casal que eu conheci ontem. Eu conheci a irmã Rita e o irmão Paulo. Ela já conhece o Senhor Jesus há algum tempo e ele entregou sua vida a Jesus numa visita que foi feita por outro irmão esses dias. E ontem nós visitamos. Quero agradecer a Deus pela vida do Luiz Carlos, meu filhinho, que tinha tempo ontem para ir comigo, levando meu netinho Davi, e nós fomos visitar com a irmã Luzia, e a nossa intercessão hoje é por este casal, pela saúde do Paulo, que ele está bem abatido, problema sério, mas o nosso Deus tem o poder glorioso para operar. Vamos orar por eles. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos que conhece, meu Senhor, a tua bondade, a tua graça e que trabalha conosco, a irmã Luzia, sua família, toma em tuas santas mãos. O Luiz Carlos, a Laís, o Davi, toma em tuas santas mãos, opera, meu Senhor, na vida dos meus filhos na graça e dos seus familiares. Amado Senhor, agora suplicamos pelo irmão Paulo e pela irmã Rita. Olha para aquele casal, abençoa, meu Senhor, a família dele, a família dela, os familiares, toma em tuas santas mãos, manifesta, ó Deus, o teu poder na vida deles. Quanto à saúde do Paulo, ó Deus, toma em tuas santas mãos. Tu pode fazer uma obra gloriosa e perfeita e gloriosa na vida dele, repreendendo toda enfermidade, fazendo ele se levantar, Senhor, pela tua bondade e graça. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.